Aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Vamos esperar os pico-tico e passalinha. Tem um que está imitando aqui uma coruja. Queria que a gente abrisse o texto da palavra de Deus lá em João 21. Aleluias. Colocar um cronômetro aqui, igreja. Glória a Deus. A gente vai ler João. A gente vai ler João 21, do versículo 1 até o versículo 17. Tá? Quem achou diz amém? Glória a Deus. E diz assim: o texto, o título do texto: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que tem alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então disse Jesus: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe em cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio e pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor. Tu sabes que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabes que o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, pois Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Igreja, o tema que o Senhor colocou no meu coração hoje é tempo de restauração. Repita comigo: é tempo de restauração. Irmãos, esse texto que a gente leu é um texto muito conhecido da Bíblia, né? Da pesca maravilhosa. E nesse capítulo, nesse cenário, Jesus já tinha sido crucificado. E os discípulos, esses 7 discípulos, talvez ainda não sabiam que ele tinha ressuscitado.
E porque a Bíblia diz que Jesus apareceu para alguns discípulos, né? Então, provavelmente, nesse cenário, irmãos, eles estavam bem desolados, assim. Eles estavam bem tristes, cabisbaixo, com uma tristeza muito profunda, principalmente Pedro. Porque eu acho que Pedro carregava uma culpa, irmãos, que é difícil da gente explicar. Uma culpa dele ter negado o seu mestre 3 vezes. Então, a dor, a vergonha, o peso de você carregar uma culpa estava corroendo o coração de Pedro. A culpa de ter negado aquele que o escolheu. A culpa de ter negado aquele que deu um novo sentido para a sua vida, aquele que mudou a sua história. Talvez muitos de nós poderemos refletir, né? Por que os discípulos voltaram às suas velhas práticas? Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamou os seus discípulos, eles largaram tudo que eles estavam fazendo para seguir a Jesus, né? Ou seja, eles largaram as suas profissões, largavam, enfim, tudo que eles faziam, eles pararam de fazer para escolher a seguir a Jesus, né? E quando lendo esse texto, a gente pode se perguntar por que eles voltaram, né? Porque a Bíblia diz que Pedro tomou a iniciativa, eu vou pescar, e os outros discípulos falaram, vamos com você. Então quem tomou a iniciativa foi Pedro. Então por que será voltar às suas velhas práticas? Ou voltar a uma profissão que ele já tinha deixado por amor a Jesus, por querer seguir a Jesus, né? Ter se tornado discípulo de Jesus. Por que ele decidiu voltar? A grande verdade é, irmãos, que sem Jesus não há propósito. E ali talvez Pedro já não tinha mais um propósito a seguir, porque o seu mestre tinha morrido. E eu acredito, irmãos, que Jesus, ele, em momentos de ensinamentos, em momentos de mesa, em momentos que ele estava com o seu discípulo, Jesus falou que ele ia morrer, mas falou que ia ressuscitar, Jesus deu a letra do que ia acontecer para os seus discípulos. Mas a gente tem que concordar, irmãos, que quando a gente está no meio de uma dor, às vezes a gente não lembra de muita coisa. É ou não é? Quando às vezes a gente está no meio de um luto, ou no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação difícil, a gente não lembra de algo que falou que ia acontecer de ruim, mas que tinha um porquê e que as coisas iam melhorar. E eu acredito que Pedro e esses 7 discípulos, né, estavam com esse sentimento, estavam com essa sensação, estavam com essa dor. Sem Jesus não há sentido. E irmãos, eu vou dizer para vocês que sem Jesus o retrocesso é algo comum. Sem Jesus você retroceder a quem você era é muito fácil. Sem Jesus, por você não ter um propósito, você retroceder a quem você era, é muito normal, é muito esperado. E dentro desse texto, irmãos, de João 21, a gente pode tirar muitas mensagens, muitas lições, muitas reflexões, mas nessa noite eu queria me apegar em três aspectos que o Espírito Santo falou no meu coração, 3 lições para a gente tirar nessa noite. Primeira lição, Jesus aparece a 7 discípulos. Versículo 2, coloca lá, Aline. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Jesus aparece para 7 discípulos. Mas, bispa, não era 12? Era 12. Mas isso, irmãos, é o que acontece quando passamos por um momento de dor, de dificuldade. Tudo aquilo que era unido se dissolve. A unidade que os discípulos viviam era porque tinha um propósito, Jesus. Jesus era o propósito da unidade dos 12. Jesus ensinou os 12 a serem unidos. E sem o propósito, irmãos, é difícil a gente viver uma unidade. E como viver unido sem aquele que mudou a história, daquele, né, que fazia, irmãos, aquelas viagens serem gostosas, por mais que eles andavam quilômetros de a pé.
como ser unido, sendo que aquele que transmitia amor, aquele que era o amor, aquele que era a paz, já não estava mais junto. Então, irmãos, isso acontece quando permitimos Jesus morrer em nossos corações. Porque, graças a Deus, Jesus aqui, ele tinha morrido, mas Jesus apareceu ressuscitado. A promessa se cumpriu, que ele ia morrer, mas ele ia ressurgir. Mas muitas vezes, irmãos, nós permitimos que Cristo morra no nosso coração. Como que Cristo pode morrer no nosso coração? Irmãos, quando a gente se afasta, quando a gente se isola, quando a gente acredita que o problema que a gente está vivendo é maior do que o poder dele de solução. Sabe quando a gente permite Cristo morrer no nosso coração? Quando a gente prefere acreditar que uma doença tem mais poder do que o sangue de Cristo. A gente permite Cristo morrer no nosso coração quando a gente dá lugar para o pecado, quando a gente dá lugar para a dúvida, quando a gente dá lugar para o medo. E eu falo para vocês, irmãos, sem Cristo não há unidade. E o que faz uma igreja ser forte, irmãos? É o quê? A unidade. Uma igreja, ela só é forte e perseverante se ela segue unida, irmãos. E eu estou falando aqui em âmbito de igreja, tá? Não estou falando em âmbito só pessoal, mas em âmbito de igreja. Muitas vezes nós, como igreja, permitimos que Cristo morra no nosso meio. Eu sei, bispo, mas ele morreu a meu favor, sim, mas ele ressuscitou. Ele te dá garantia de vida eterna. Ele que, a Bíblia diz que foi através da sua morte nos trouxe vida, mas essa morte que eu estou falando, irmãos, é a gente deixar as promessas de Cristo morrer no nosso coração. É a gente deixar a fé ser abalada. Olha como que a unidade é importante, irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que criam e mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então a unidade, irmãos, gera crescimento. E nós, como igreja, precisamos caminhar em unidade, irmãos. A falta de unidade adoece. Eu sempre falo, né, na nossa célula, ou às vezes nas igrejas que a gente é convidado para pregar. Muitas vezes a gente acha que a responsabilidade das pessoas não vir na igreja é só do pastor, não. É nossa como igreja. Quando que você percebe que o irmão não vem no culto e você tem a coragem ou o cuidado de mandar uma mensagem na segunda e falar: irmão, eu senti tua falta. Eu não, isso aí é função do pastor, não. Isso é função da igreja. E se nós, igrejas, não caminharmos, irmãos, unidos numa mesma visão, irmãos, não tem como a gente ir contra o inferno, irmãos, porque o inferno ele vem contra a igreja. E sabe como que a igreja vence o inferno, irmãos? Unidos no mesmo propósito, na mesma visão. E qual que é o propósito da igreja, irmãos? Levar todo mundo para o céu. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Essa é a visão da igreja. Eu vou fazer de tudo. Eu vou batalhar para que o Ander, para que a Isa, para que o Telmo, para que a Bia, eu vou fazer de tudo para que eles conheçam a Jesus, para que eles se fortaleçam a fé, para que quando chegar o retorno de Jesus voltar, irmãos, a gente chegue no céu e vê a Ieta Boqueirão em peso lá, irmãos. É isso, irmãos. A igreja precisa trabalhar em unidade. Só que a questão é que os discípulos eles estavam tão abalados com tudo que aconteceu que eles se separaram. A unidade, irmãos, fortalece. A unidade gera visão. A unidade gera comunhão, irmãos.
A minha pergunta é, você já cumprimentou todo mundo aqui na igreja? Às vezes eu sei que é difícil gravar um nome, mas você sabe pelo menos a feição? A Japa, sabe a Japa que é casada com... Mas porque você olhou, você sabe, tem uma referência. Às vezes não sabe o nome. Nossa, bispa, eu percebi que a Japa e o Grandão já faz uns 2 domingos que não vem no culto. Será que aconteceu alguma coisa? Você entende, irmãos? Isso é uma igreja unida, que a gente se importa um com os outros, que a gente sente falta um dos outros. Irmãos, e eu sei que muitas vezes as lutas, irmãos, vêm, e eu quero, de alguma forma aqui, fortalecer vocês, porque estamos vivendo tempos difíceis, mas tá para piorar. Tá para piorar. E se começar a vir as perseguições mesmo da igreja, irmãos? Hoje, graças a Deus, nós temos a liberdade de fazer cultos. A gente tem a liberdade, né, de vir para a igreja, vamos lá na igreja, vamos se reunir lá na igreja, vamos fazer um cafezão, vamos fazer um celulão, irmãos. Quinta tivemos um celulão aqui, ó. Quem não veio, perdeu. Quem não veio, vem a próxima vez que vai ser top demais. Mas a gente tem essa liberdade hoje. E se começar a perseguição, irmãos? Da gente não ter mais isso aqui, ó. A gente vai deixar de ser igreja? Não pode, irmãos. Olhe para o seu lado aí, olha para a direita, para a sua esquerda. Olha lá. Sabe quem são essas pessoas? É a igreja de Cristo. Diga, eu sou a igreja de Cristo. Por isso que a gente tem que caminhar em unidade. Porque quanto mais unida a gente tiver, irmãos, vem o que vier, não vai nos abalar. E eu acredito, irmãos, que os discípulos estavam assim mais para lá do que para cá, porque estava difícil, irmãos. O mestre deles tinha morrido, gente. Como prosseguir sem o nosso mestre? Como que a gente vai fazer as coisas que a gente fazia com ele? Não tem como. Mas eles se esqueceram do que Jesus tinha falado, que a promessa ia se cumprir, que o Filho do Homem ia ressurgir. Ponto 2. Jesus não nos vê pelo que somos ou pelo que fazemos. No versículo 3 diz assim: Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, muitos de nós poderíamos estar no papel de julgadores desses discípulos, aqueles que retrocederam no seu chamado. Aqui dá uma mensagem: os discípulos que retrocederam do seu chamado. Mas eu quero te dizer, irmãos, que Jesus, Ele se importa muito mais de como está o seu coração do que daquilo que você está fazendo. Porque eu acredito, irmãos, que muitas coisas que a gente faz é uma consequência ou talvez um reflexo de como nós estamos. Então Jesus, Ele se importou muito mais de ir até aqueles discípulos, de chamar de filhos, irmãos. Jesus, Ele se importa muito mais com o nosso coração do que com o cargo que nós estamos ocupando ou o que você tem oferecido. Irmãos, eu entendo que são questões relevantes. É muito importante a gente trabalhar no reino de Deus. É muito importante a gente trabalhar na casa de Deus, né? Quem caminha perto de mim, do bispo, sabe o quanto a gente preza por isso, o quanto a gente incentiva e motiva você a crescer, a você trabalhar. Tem um par de irmãos aqui, irmãos, que anda fugido de mim, do bispo, para trabalhar na igreja.
Quem dá no perdido em nós, Beta? Mas a sua hora vai chegar. A tua chegou, né, Thay? Uhul! O do Thelma já está contadinho lá, o ponteiro, ó. Thelminho. Entenda, irmãos, a gente sabe a importância que tem de trabalhar no reino de Deus. São coisas relevantes. Mas para Cristo o mais importante é como está o nosso coração, porque de acordo com como estiver o nosso coração, vai ser as nossas atitudes, as nossas escolhas, irmãos. E esses discípulos talvez retrocederam a algo que eles faziam no passado porque eles não estavam bem. Jesus aparece num momento tão propício, irmãos. Além de uma dor, uma tristeza avassaladora, uma grande exaustão, irmão, porque a Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, lançaram a rede a noite inteira e não pegaram nada. Agora pense, irmãos, um conjunto de coisas junto. A dor, a frustração de não estar mais com o seu mestre, a exaustão do seu corpo, de você ter que pescar. E também a gente não sabe, irmãos, se não estavam passando por necessidade. Porque, irmãos, aonde Jesus estava havia abundância, então eles iam atrás de Jesus. Sempre havia comida, sempre havia alimento, sempre havia o acolhimento, irmãos. Eles não tinham mais isso. A gente não sabe se não estavam passando de repente necessidade e eu vou pescar porque o negócio está ruim lá em casa. E Jesus aparece num momento tão maravilhoso. Então pense, irmãos, um conjunto de situações difíceis, aquele cansaço, aquela exaustão de ter trabalhado a noite inteira e não ter nenhum sucesso. E eu te pergunto, igreja, quantos de nós estamos nessa mesma situação, triste, frustrado, cansado e totalmente exausto? E é isso, irmãos. Não se sinta pequeno ou envergonhado, ou por você estar nessa condição, está tudo bem, irmãos. Irmãos, quando eu estava montando essa mensagem, eu chorei tanto, mas tanto, porque trabalhar com a igreja é maravilhoso, mas é exaustivo, né? E a gente veio do sítio cercado e veio, né, multiplicou e veio para cá e, irmãos, os problemas, eles se renovam. As buchas se renovam, e quando os abacaxis se renovam, irmãos, parece que eles vêm mais forte. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu venho de uma exaustão, assim, né? E eu não comento nada com ninguém, eu tenho falado muito com Deus, porque essa obra é dele, então o meu descanso vai vir dele. E ontem, irmãos, nós estávamos no treinamento para o Congresso de Mulheres, que vai ser no próximo final de semana. Congresso de Mulheres, que vai ser o próximo final de semana. Falar em Congresso de Mulheres, gente, eu queria pedir, né, fazer um parênteses aqui, pedir para o bispão ficar de pé. Gente, quem foi ontem no congresso de homens? Ergue a mão. Foi demais, não foi? Isso. Ó, o Dário lá. Congresso Edificadores. Vocês saíram de lá edificados? Amém. A gente queria, bispão, te agradecer como igreja. Obrigada por você ter acreditado nessa visão. Tanto que foi tão intenso para você, para mim também como família, irmãos, que só Deus sabe como foi essa semana, né? Mas eu acredito que um novo tempo aí se inicia na sua vida. E Deus te entregou algo muito sério ontem. Uma responsabilidade muito grande. Então a gente queria te agradecer como igreja por você ter se colocado à disposição e acreditado nisso. Tá bom? Obrigada por nos amar. Vamos aplaudir nosso bispão, gente? Esse bispão é demais, gente. Pode sentar, amor. Eu só falei pra ele que como coordenador de homens, a régua dele vai subir um pouquinho lá em casa. Tadinho. Que dó, né, amor? Subir mais tá lascando.
quantos de nós estamos nessa situação? E ontem, voltando a falar, né, do treinamento, e Deus falando comigo de tudo que é lado sobre isso, sabe? Sobre vocês, sobre essa igreja, né, que vai dar fruto, que está dando. Gente, a nossa igreja está crescendo. E quando acabou a oração que a gente foi, né, para os comes, né, irmãos? Porque reunião de cliente que não tem comida não é a mesma coisa, né, irmãos? E eu estava indo para aquela mesa, irmãos. Uma pessoa veio e falou assim: eu preciso te falar algo que o Espírito Santo está me incomodando muito. Ela falou assim: como que está o teu coração sobre a Ieta Boqueirão? A hora que eu fui responder, ela falou assim: eu não quero que você me responda, eu vou te falar o que Deus mandou eu falar. Ela falou assim: Deus falou para mim que você anda muito exausta, mas Ele manda te dizer que você está no lugar certo e que as pessoas virão, as pessoas estão vindo. Irmãos, ali eu comecei a chorar e ali veio o descanso do Senhor. Uma pessoa que não sabe de nada sobre mim, sobre a igreja, sobre nada. E foi uma oração muito específica que eu fiz para Deus sobre exaustão. E irmãos, por que eu estou falando isso? Porque não é errado, você não está pecando em estar exausto. Às vezes a nossa vida está pesada. Não estou falando de peso, né? Mas eu estou falando pesada de coisa que está acontecendo, irmãos. Às vezes é trabalho, às vezes é família, às vezes é problema, às vezes em cima de problema, às vezes a tua vida tem sido só pagar cartão de crédito de farmácia. Isso é exaustão, irmãos. Você trabalhar e não poder desfrutar. Às vezes a tua exaustão está sendo de você, enfim, trabalhar, entrar às 8 da manhã no serviço e sair às 7, 8 da noite, segunda a segunda. Você não vê resultado. Então, irmãos, não se sinta culpado de você estar com essa exaustão, de você estar triste, de você estar cansado, irmãos. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele aparece na hora certa, irmãos. E Jesus apareceu na hora certa na vida daqueles 7 discípulos. Passou a noite, eles passaram a noite lançando a rede, irmãos, e nada. E ao cair da manhã, irmãos, provavelmente era bem cedinho, de madrugadinha, quando já não tinha mais, já deu, vamos para casa. Não tem mais nada o que fazer aqui. Jesus aparece E Jesus aparece falando: filhos. Versículo 4. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. E eu te pergunto, por que será que eles não reconheceram que era Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam tão desacreditados de tudo. Capaz que é Jesus. Eles estavam se deixando vencer por tudo que estava acontecendo. E algo que eu acho muito interessante, irmãos, é que Jesus faz uma pergunta muito provocativa a eles. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês acham que Jesus não sabia que eles não tinham pescado nada, irmãos? Eu fico imaginando, irmãos, eles sem saber que era Jesus no barco, mas é para acabar, né? A gente passar a noite inteira lançando a rede, não ter um mísero peixinho e ver um camarada desse, 1h da manhã, perguntar se tem alguma coisa para comer. Eu acho que eles devem ter ficado muito indignados, irmãos. Eu ficaria. Jesus sabia que eles não tinham nada, irmãos. Mas Jesus os chama de filhos. Sabe por que Jesus chama ele de filho, irmãos? Porque Jesus sabia como estava o seu coração. Jesus sabia que eles precisavam era de um acalento, que era de um carinho. Mas Jesus queria de alguma forma, irmãos, com essa pergunta, fazer que eles vissem que era Ele que estava ali. Tanto, irmãos, que eles só o reconheceram após Jesus realizar o milagre.
Então Jesus disse, versículo 6, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Eles passaram a noite pescando. Irmãos, eles passaram a noite tentando pescar algo, lançando a rede. Pensa em esforço físico, irmãos. Vocês já viram rede de pescador? Alguém já viu? Ela é grande e ela é pesada. Vocês imaginam a noite, irmãos, jogando aquela rede assim, ó. Puxava nada. Às vezes vinha uma folhinha, uma alga do mar. E de novo, nada. Vocês imaginam, irmãos, ao ponto de cair da manhã, passaram muito tempo jogando a rede, irmãos. E o que eles precisavam, irmãos, naquele momento? De peixes. Precisavam de peixes. Eles tinham uma expectativa. Eles traçaram algo no coração. Vamos pescar porque a gente está precisando de peixes. O milagre que Jesus realizou, irmãos, foi dentro do que eles precisavam. Jesus vai realizar na sua vida o que realmente você esteja precisando. Jesus podia, irmãos, falar, vem aqui. Eu estou aqui, ó, dá um abraço. Ai, Jesus. Não, sim. Mas Jesus precisou realizar um milagre na vida deles, irmãos, porque eles tinham uma necessidade naquele momento. E eu creio, irmãos, que nessa pesca maravilhosa que eles conseguiram foi muito mais além de 153 peixes, irmãos. Essa pesca maravilhosa foi um momento de cura para a alma, cura da identidade, de resgate de ministério, irmãos. Porque vocês sabiam que esse número de 153 é um número profético. Jesus não dá ponto sem nó, irmãos. Jesus poderia simplesmente falar, ó, eu sou Jesus, eu estou aqui, venham até mim. Já bastava, né, Edu? Já bastava. Só eles saberem que Jesus estava ali, já bastava-me. Já bastava. Mas Jesus sabia o que eles precisavam. Jesus sabia o que eles tinham criado uma expectativa no seu coração. Jesus tinha visto o esforço deles aquela noite. E Jesus decide realizar um milagre. Irmãos, a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes, que era difícil de puxar, de tanto peixe que tinha. Sobre isso, irmãos, a restauração de Cristo traz cura aonde estamos feridos, mas traz um novo significado para todas as áreas da sua vida. E eu sei, irmãos, que às vezes tem coração aqui que está com um curativinho assim, ó, um band-aidinho. Terceiro ponto. Estamos caminhando para o fim. Jesus restaura. Olha o mistério aqui, irmãos. Jesus restaura o coração do líder. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os mais 2 discípulos de Jesus. O nome de Simão Pedro, irmãos, era o topo da lista. Por que a Bíblia começa, estavam juntos Simão Pedro? Tem mistério aqui, irmãos. Jesus sabia quem era Pedro e Pedro sabia quem era Jesus. Jesus, irmãos, foi até aquela praia atrás daqueles 7, mas principalmente por causa de Pedro. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Irmãos, eu acredito que ele não estava peladão, tá? Eu acredito que ele estava assim, né? Um short, né? Uma parte de baixo. Né? A marada aí quando tá com calor, que vai pescar, que vai, né? Na praia, né, amor? De shortinho, né? Fica mais à vontade. Tá em casa? Você não fica à vontade em casa? Eu acredito que Pedrão estava à vontade no barco, mas estava com os amigos, devia estar calor,
E a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro viu, entendeu quem era, ele coloca a sua túnica e se lança no mar nadando para chegar até Jesus. E eu te pergunto, por que ele colocou a túnica desesperadamente se ele ia encontrar com Jesus e ia nadar antes? Porque, irmãos, túnica é algo comprido. Pense você nadando com um negócio pesado. Pedro se dá conta que era Jesus. Ele coloca a sua túnica e se lança no mar desesperado a encontrar o seu mestre. Por que será? Irmãos, porque Pedro sabia quem era Jesus. E ele não podia se apresentar a Jesus de qualquer forma. Há um respeito, há uma reverência, há um conhecimento, um reconhecimento de quem é Cristo e de quem somos nós. Então Pedro sabia quem era Jesus. Pedro reconhecia quem era Jesus, a soberania que ele carrega, o poder que ele carrega. Então ele pensou assim: eu não posso me apresentar ao meu mestre, né, desse jeito, deixa eu pôr a túnica aqui, ó. E foi. Ah, irmãos, Jesus queria muito restaurar o coração de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia quem Pedro seria. Naquele texto de Atos que a gente leu lá atrás, Atos 2, que fala dos apóstolos, um dos apóstolos era Pedro. Você já leu o texto de Atos 2? A descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Quem que estava lá, Dudu? Era Pedro. Quem que pregou lá para uma multidão e ganhou milhares de pessoas para Jesus? Pedro. Então, irmãos, Jesus sabia quem Pedro seria. E Jesus voltou àquela praia, irmãos, para resgatar o coração daquele líder, porque Pedro era um líder. Irmãos, no versículo 15, 16 e 17, eu não vou ler com vocês porque o horário já está estendido. Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Jesus olhou para Simão Pedro e perguntou: você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, eu amo. Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, eu amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro ficou meio chateado. Poxa, Jesus está perguntando 3 vezes se eu amo. E o que ele respondeu? Tu sabes de todas as coisas, eu o amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Irmãos, você já parou para pensar por que Jesus faz essa pergunta 3 vezes a Pedro? Porque ele o negou 3 vezes. Uma grande verdade é, irmãos, que para vivermos o propósito de Deus, para sermos usados por Cristo, precisamos voltar onde a gente caiu e reconhecer que precisamos de transformação. E essas 3 perguntas para Pedro foi para afirmar a ele do que ele fez, e de alguma forma Jesus tem uma convicção de que Pedro reconheceu o que ele fez. Arrependimento. Jesus de alguma forma quer certificar que Pedro reconheceu o seu pecado e que houve um arrependimento genuíno. E aonde eu quero chegar com tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês hoje, irmãos? O Senhor Jesus colocou no meu coração, irmãos, que tem muitos ministérios que precisam de restauração. O Senhor Jesus colocou no meu coração que tem muitos corações feridos, de outras igrejas, com outros pastores, enfim, que estão como Pedro. Triste, frustrado, pescando uma noite inteira sem pegar um peixe. Pessoas que estão exaustivas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão tristes, que vêm para a igreja, reconhece que Cristo, né, é o nosso Senhor, o nosso Salvador,
mas já não acha que para si tem jeito. Ministério para mim não tem. Acho que deixa para os outros trabalhar na igreja, deixa para os outros crescer. Não consegue olhar para si, ver um potencial de um homem, mulher de Deus, que possa orar por alguém e a pessoa ser curada, que possa dar um bom conselho, uma palavra de sabedoria, que possa, enfim, pessoas que desacreditaram. E o Senhor Jesus, Ele quer te restaurar nessa noite. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua história, Ele quer restaurar o teu chamado, Ele quer restaurar o teu ministério, Ele quer restaurar, irmãos, o teu presente, para que você, como Pedro, seja um revolucionário no Evangelho, irmãos. É sobre isso. Um pescador de homens virou um apóstolo daqueles, irmãos. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Sobre isso, irmãos. Apóstolo Pedro.